Certa noite, enquanto organizava o antiquário onde trabalho, algo estranho aconteceu. O lugar sempre teve uma atmosfera peculiar, com o cheiro de madeira velha e a luz fraca das lâmpadas amareladas, mas naquela noite tudo parecia ainda mais pesado. Estava sozinha, como sempre, pois o dono só aparecia durante o dia. Enquanto limpava uma prateleira cheia de relógios antigos, ouvi um leve tic-tac que ecoava pelo ambiente. O problema é que nenhum dos relógios funcionava. Olhei ao redor, tentando identificar de onde vinha o som, mas ele parecia mudar de direção a cada passo que eu dava. Isso já era assustador o suficiente, mas logo percebi que o verdadeiro terror ainda estava por vir. Decidi ignorar o som e continuar meu trabalho. Fui até o fundo do antiquário, onde guardamos os itens mais raros e valiosos. Uma parte da loja onde até mesmo o dono evitava entrar sem necessidade. Era lá que ficava o espelho veneziano, uma peça belíssima, com moldura dourada e detalhes esculpidos à mão. Diziam que ele pertencia a uma condessa que enlouqueceu, mas eu nunca dei bola para essas histórias. Enquanto ajustava algumas caixas ao redor, senti um calafrio percorrer minha espinha. Levantei o olhar e vi meu reflexo no espelho. Só que tinha algo errado. O reflexo sorriu para mim, mas eu não estava sorrindo. Congelada, tentei convencer a mim mesma de que era apenas minha imaginação. Respirei fundo, virei as costas e caminhei rapidamente para a frente da loja. Mas assim que me virei, ouvi uma risada baixa vindo da direção do espelho. Meus instintos gritavam para eu sair correndo, mas as pernas pareciam não responder. A risada foi se intensificando até se tornar um eco estridente. O espelho parecia vibrar com o som e, no reflexo, vi sombras se movendo, mesmo que ninguém estivesse ali além de mim. Fechei os olhos, tentando me acalmar, mas a risada agora estava bem ao meu lado. Quando finalmente reuni coragem para abrir os olhos, tudo estava em silêncio. O espelho parecia normal de novo, e não havia mais risada, apenas o som de minha respiração acelerada. Decidi que já era o suficiente por uma noite. Peguei minha bolsa e corri para a porta, mas quando tentei girar a maçaneta, ela não se movia. Era como se algo ou alguém estivesse segurando a porta do outro lado. "Por favor, me deixe sair", gritei, mas a única resposta foi o som dos relógios recomeçando a marcar o tempo, todos ao mesmo tempo. O pânico tomou conta de mim. Me virei e comecei a bater no espelho com toda a força, gritando para aquilo acabar. Mas, ao invés de quebrar, o espelho começou a brilhar com uma luz intensa que me cegou por alguns segundos. Quando a luz desapareceu, o ambiente ao meu redor havia mudado. Eu ainda estava no antiquário, mas parecia mais velho, mais escuro, e havia uma estranha névoa preenchendo o espaço. No espelho, agora, havia uma outra pessoa. Era a condessa, com seus olhos vazios e um sorriso sinistro. "Bem-vinda", ela disse, com uma voz fria e distante. Desde então, nunca mais saí daquele lugar. As pessoas entram no antiquário durante o dia, me veem e interagem comigo, mas não percebem que algo está errado. Quando a noite chega, eu fico sozinha novamente, com a condessa no espelho e os relógios a me lembrar que o tempo nunca para. Talvez algum dia alguém perceba a verdade, mas até lá estou presa neste ciclo interminável. Se algum dia você visitar um antiquário e sentir um calafrio inexplicável, preste atenção nos reflexos. Talvez seja eu, tentando avisar antes que seja tarde demais. Eu nunca fui de acreditar em histórias de assombração, mas tudo mudou depois de uma visita a um antiquário no centro da cidade. O lugar era pequeno, escondido entre prédios antigos, e tinha uma placa enferrujada que mal dava para ler o nome. Eu estava procurando algo único para decorar meu apartamento e um amigo me recomendou aquele lugar. Assim que entrei,
Um cheiro forte de madeira envelhecida e umidade me envolveu. Era como se o tempo tivesse parado ali dentro. No fundo, um homem idoso com olhos cansados me cumprimentou com um leve aceno. Enquanto eu explorava o ambiente, meus olhos foram atraídos para um espelho antigo. Ele tinha uma moldura dourada, cheia de detalhes, que parecia contar uma história própria. Mas o que realmente me chamou a atenção foi o reflexo. Algo nele não estava certo. Ao invés de refletir o ambiente normalmente, ele parecia mais escuro, como se o espelho mostrasse uma versão diferente da sala. A princípio, pensei que fosse só a poeira acumulada, mas quando me aproximei, percebi que meu reflexo não estava me acompanhando exatamente. Era sutil, mas cada movimento meu parecia atrasado, como se o reflexo estivesse observando antes de imitar. Ignorando a estranheza, decidi comprar o espelho. O dono do antiquário hesitou, me observando com uma expressão que misturava preocupação e alívio. Esse espelho já viu muitas coisas, ele disse em um tom quase sussurrado. Achei aquilo uma tentativa de valorizar o item, então dei uma risada desconfortável e finalizei a compra. Quando cheguei em casa e pendurei o espelho na parede da sala, foi quando tudo começou. Na primeira noite, acordei no meio da madrugada com a sensação de estar sendo observado. O espelho, mesmo no escuro, parecia brilhar levemente, como se algo do outro lado estivesse se movendo. Nos dias seguintes, coisas estranhas começaram a acontecer. Objetos mudavam de lugar e uma atmosfera pesada tomava conta do ambiente. Mais de uma vez, peguei o reflexo do espelho se mexendo quando eu estava imóvel. Mas o ápice foi quando percebi algo aterrorizante. Meu reflexo não era mais eu. Ele parecia uma versão distorcida, com um sorriso que não alcançava os olhos e movimentos levemente fora de sincronia. E então, na noite seguinte, ele simplesmente não estava lá. O espelho refletia o quarto vazio, mas eu estava parado bem na frente dele. Apavorado, tentei cobrir o espelho com um lençol, mas ele caía no chão toda vez que me afastava. Desesperado, decidi voltar ao antiquário. Mas quando cheguei lá, o lugar estava fechado, como se nunca tivesse existido. A placa estava caída, coberta de poeira, e as janelas lacradas. Perguntei a algumas pessoas da vizinhança, mas ninguém lembrava de um antiquário naquela rua. Desde então, o espelho continua na minha sala. Não consigo me desfazer dele. Toda noite, ouço sussurros vindos dele, e cada vez mais, sinto que minha própria imagem está desaparecendo. Eu sou policial há mais de 10 anos e já vi coisas que fariam muita gente perder o sono. Mas nada, absolutamente nada, me preparou para o chamado daquela noite. Era uma emergência no centro da cidade, em um antiquário. O atendente do 190 relatou gritos incoerentes e um barulho de coisas quebrando. Quando cheguei, o local estava em silêncio absoluto, exceto pelo som do vento batendo contra a porta entreaberta. Chamei pelo dono, mas só o eco da minha voz respondeu. Entrei, arma em punho, e me deparei com uma cena de caos. Móveis tombados, vidros estilhaçados e livros espalhados pelo chão. Seguindo o barulho de algo se arrastando, encontrei o proprietário, Sr. Norberto, encolhido em um canto escuro, balançando o corpo de um lado para o outro. Ele murmurava palavras desconexas e repetia o nome Amélia. Quando tentei me aproximar, ele começou a gritar com os olhos arregalados, como se visse algo atrás de mim. "Não toque no relógio!" Ele berrava, apontando para um objeto coberto por um pano velho. Tentei acalmá-lo, mas ele apenas se encolheu mais, resmungando sobre um contrato quebrado e tempo roubado. O relógio em questão era antigo, daqueles de pêndulo, mas não parecia nada especial. Decidi ignorar o aviso do homem e levantei o pano. No momento em que fiz isso, senti o ar ao meu redor ficar pesado.
O relógio começou a emitir um som baixo, como um tic-tac abafado, mas o pêndulo estava parado. Quando voltei a olhar para o senhor, Norberto, ele estava imóvel, com os olhos fixos em mim, mas parecia diferente. Sua expressão não era mais de pânico, mas de uma calma sinistra. Agora é tarde. Ele sussurrou e em seguida começou a rir. Uma risada estridente que ecoava pela loja. O relógio marcava 3h15 e o tempo parecia ter congelado naquele momento. Nenhuma notificação no rádio, nenhum barulho vindo da rua. Apenas o som do tic-tac. Quando tentei sair da loja, a porta não abria, como se algo invisível me mantivesse lá dentro. O riso do senhor. Norberto cessou abruptamente e ele me encarou com uma frieza que fez minha espinha gelar. Ele está vindo, ele disse, e antes que eu pudesse perguntar quem, todas as luzes da loja se apagaram. No escuro, ouvia-se apenas o som do relógio e algo pesado se movendo. O chão parecia vibrar a cada passo da coisa que se aproximava. Quando as luzes voltaram, o senhor. Norberto não estava mais lá. Em seu lugar, um rastro de sangue levava até o relógio. Tentei reportar pelo rádio, mas ele só emitia estática. Naquele momento, percebi que algo havia mudado em mim. O relógio ainda estava lá, e agora os ponteiros se moviam ao contrário. Era como se o tempo estivesse desfeito e eu tivesse ficado preso em uma noite que nunca terminaria. Quando finalmente conseguiram me encontrar, horas depois, a loja estava intacta, sem sinais de luta, sem rastro de sangue. Apenas o relógio estava lá, parado nas 3h15. Desde então, tenho pesadelos com aquele lugar. Ninguém acredita na minha história, e a ficha do chamado desapareceu dos registros. Mas às 3h15 de todas as noites, acordo com o som de um tic-tac que vem de lugar nenhum.